بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Há hadith muito famoso de Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no qual ele diz: كل عمل ابن آدم يضاعف. Todas as boas ações do filho de Adam são multiplicadas, são duplicadas. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Coran: Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Uma boa ação você terá 10 vezes mais, e alguns Allah vai dar 700 vezes mais, e alguns Allah vai dar sem medida. Ok. Você faz o salah, Allah Ta'ala multiplica para 10 ou 700 vezes mais ou mais. Você lê o Coran, Allah multiplica. Você deu sadaqah, Allah multiplica. Então todas as ações do filho de Adam são multiplicadas. Contudo, há uma ação que Allah diz que o critério muda nesta ação. Allah não falou multiplicação. E qual é essa ação? Hadith famoso: illa som, a não ser o jejum. Então Allah Ta'ala diz neste hadith: fa innahu li, porque o jejum é para mim. Aí há uma questão e uma pergunta: será que o salat não é para Allah? A recitação do Corão não é para Allah? O sadaqah não é para Allah, a caridade? Por que Jalla wa Ala disse: o jejum é para mim, exclusivamente meu? Então, os comentadores do Corão, do Hadith, mencionam, subhanallah, que olha, o jejum ganhou esse mérito porque todas as ações a gente faz para Allah subhanahu wa ta'ala. Mas o jejum ganhou esse mérito porque o jejum é uma prova clara da sinceridade do filho de Adam. Você ao fazer o salah, você pode fazer o salah, pronto, né? Você está a bater um sabina para dizer que você acordou à noite. Pronto, então, exemplo, para você dizer que, mashallah, os últimos 10 dias você deu gás. Então, probabilidade de contaminação da intenção. Você lê o Coran, há probabilidade da contaminação da intenção, e assim em diante. Agora, o jejum, por que somente para Allah subhanahu wa ta'ala? Jalla wa Ala diz: yada'u ta'amahu wa sharabahu li ajli. Ele deixa de comer, deixa de beber por minha causa. De jejum, você num carro escondido podia comer. Você na casa de banho podia beber. Você podia abrir a geleira e beber. Ninguém está vendo você, mas você tem a consciência que Allah está me observando. Allah está vendo. Então essa consciência que você tem dentro de si, que Allah está me observar, Allah gostou tanto, que ela diz: a partir de hoje o jejum é só meu. Allahu Akbar. Agora, a minha mensagem hoje, meu querido irmão, qual é? Qual é a lição que a gente tira deste hadith? A grande lição que a gente tira de hadith, e agora ao terminar o Ramadã também principalmente: sinceridade nas ações. Sinceridade nas ações. Muhammad alayhi salatu wassalam, prezados irmãos, foi enviado para um povo idólatra.
na conquista de Meca, quando Habib Muhammad alayhi salam conquistou Meccatul Mukarrama, haviam aproximadamente 360 ídolos dentro e fora do Kaaba. Quando o profeta salam limpou o Kaaba dos ídolos, naquela altura a idolatria era algo terrível e Muhammad alayhi salam foi enviado para aquilo. Abdullah ibn Mas'ud, ele dizia que a idolatria vai mudando época após época. Se naquela altura eles adoravam estátuas, ou se a gente pergunta a alguém, eu não adoro estátua, astaghfirullah, haram. Mas ele diz, Abdullah ibn Mas'ud, que a idolatria varia de época para época. Hoje nós talvez não adoramos estátuas, mas aquele elogio do outro a gente ama e adora. Você é mushrik. Quando Habib Muhammad alayhi salam fala, a coisa que eu mais temo para o meu umma, a coisa que eu mais temo para o meu umma, ele podia ter dito várias coisas, mas o que ele falou? Ashirkul asghar, o pequeno shirk. O que significa shirk? Associar parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma shirkul asghar ya Rasulallah? Habib, o que significa pequeno shirk? Quando ele fala ar-riya. O que é ar-riya? Show off, alarde. Agora, meus irmãos, eu aqui, subhanallah, eu vou contar passagens que meu cabelo vai levantar, o vosso vai levantar. E como é que os nossos antepassados preservavam e guardavam aquela ação. Allah, quando fala da boa ação no Coran, Allah não mencionou man ata bil hasana. Na língua árabe significa aquele que fizeram ou trouxe uma boa ação. Allah usou a palavra ja'a. No Coran não vem man fa'ala al hasana. Quem fizer uma boa ação terá 10 vezes mais. Allah diz man ja'a bil hasana. Ja'a é uma ação que mostra continuidade. Quer dizer que você fez aquela ação e você preservou aquela ação até a sua morte. Aí que você vai ter aquela recompensa. No meio do caminho você não estragou aquela ação. Ramadã, por exemplo, você patrocinou iftar para 2 masjids, 10 masjids. Ação aceita por Allah, mashallah. Mas agora Allah quer ver até a tua morte se você não vai estragar aquela ação, só aí que vai ser aceita. Se num belo dia alguns daquele masjid fizeram uma coisa errada que não foi muito bem visto por si, e você lança na boca deles, eu quantos anos patrocinei iftar na vossa mesquita? Perdeste a ação. Aqui é um campo de ações, meus irmãos. Allah Ta'ala, quando fala no Suratul Mulk, o que Allah Ta'ala diz? الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Aquele que criou a vida e a morte para vos pôr à prova. Quem pratica mais ações? Quem lê mais Coran? Que eu acabei 5 khatams no Ramadã? Que eu não perdi o salat do Tahajjud? Allah não mencionou isso. Quem faz mais ações? Allah diz ayyukum ahsan, aquele cujas ações forem perfeitas e com sinceridade. No gabinete de Allah há qualidade e não quantidade. No gabinete de Allah ele requer qualidade e não quantidade. Subhanallah, o meu tema para os prezados irmãos, eu vou estar a elaborar nesse trecho muito famoso. هل لك سر عند الله? Você tem algum segredo para com Allah subhanahu wa ta'ala? Algo que eu fiz, eu e Allah subhanahu wa ta'ala. Ora, vejamos, havia um homem chamado de Abdurrahman ibn Abi Layla. Abdurrahman ibn Abi, seu respeito, ele fazia o salah. Quando ele fazia o salah, se ele notasse alguém a chegar, ele cortava o seu salah, com medo de ser dito que está a fazer muito salah. Ele queria que o seu salah fosse exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos a falar de salah facultativo, não é para vocês cortarem o fardo agora que não estão a ver, não é bem assim. Havia um homem chamado Ibrahim al-Nakha'i, muito famoso ele, olham para isso. Hal laka sirrun inda Allah? Mano, meu irmão, meu pai, nós temos alguma ação? Se agora a pergunta seja lançada, mostra uma ação que eu fiz exclusivamente para Allah. Minha esposa não sabe, meus filhos não sabem, meus amigos não sabem, meu masjid não sabe. Eu só tenho pecado, não sei você. Eu só tenho pecado, não sei você, meu irmão, subhanallah. A ação que ninguém sabe,
إبراهيم النخعي كان يفتح المصحف، ele abria o Corão, فيقرأ القرآن, ia lendo o Corão, فيشعر بأحد, ele sentia alguém a chegar, فيغلق, ele fechava o Corão, fingia que estava a dormir e até roncava. A pessoa que entrava dizia: dorminhoco, só dorme. Ele lá dentro, alhamdulillah, e Allah me chamaram dorminhoco, a minha recitação só foi para si, meu Allah. A minha recitação só foi para si, meu Allah. E aí você, Allah nos perdoa. Estamos a ver uma chamada, eu estou no masjid a ler o Corão. Então eu faço questão de ultimar. Oh, desculpa, estava a ler o Corão, alaikum salam, tudo bem? Que tal? Não somos assim? Para a pessoa que ligou, estava a ler o Corão. Estava a ler? Corão. Ele fazia o quê? Fechava e chamava-lhe dorminhoco, e ele dizia que alhamdulillah, esta minha ação foi exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Hallaka sirrun inda Allah. Temos um segredo com Allah. Quando Daud ibn Abi Hind vence o respeito, ele jejuou 30, outra narração 40 anos. Quantos anos? 30, 40 anos. Eu jejuo segundas e quintas-feiras, já gabo para todo mundo, vai, tá vendo? Eu sou o jejuador number one. Ele jejuou 30, 40 anos, ninguém sabia desse jejum. Como é que as pessoas souberam? Subhanallah, ele quando ia trabalhar, quando ele fosse trabalhar, então a família dava uma marmita. Para quem mora longe, vem para Maputo, uma sanja, alguma coisa, ele levava aquilo de manhã. Na hora do zuhur, do almoço, ele não comia, dava sadaqah aquela marmita, ficava vazia, voltava ao final do dia, sentava com a família, jantava. Ele fez isso durante 40 anos, só após a sua morte souberam que ele jejuou 40 anos sem ninguém saber. Hallaka sirrun inda Allah. Hallaka sirrun inda Allah. Já ouviram falar de Zainul Abidin? Quem foi Zainul Abidin? Zainul Abidin foi filho de Hussein, Ali ibn Hussein. Então Hussein é quem? Neto do profeta alayhi salam. Quem será o Ali? Será bisneto de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Filho de Hussein radiallahu anhu, chamado de Ali. Olham para isso, nosso pelo vai levantar. Hallaka sirrun inda Allah. Cada um não olha para outro, olha para si mesmo. E Allah, minha morte está a chegar. Qabr é aquele buraco sozinho de ações. Eu e as minhas ações, quais? As mais puras que eu ofereci ao meu Criador. Sem alarde, sem contaminação, sem chamariz. É dito a seu respeito, quando estavam a dar ghusl, janaza, aquela banheira que cedo ou tarde, rico, branco, negro, americano, africano, teremos que lá passar. Não jacuzzi. Não jacuzzi. Se a gente ver ghusl, alhamdulillah. Então a pessoa que estava a dar ghusl notou algo. Que Ali ibn Hussein, ele tinha marcas vermelhas aqui no ombro. Marcas vermelhas. Ele, pronto, quando há esses comentários, normalmente a gente pede aos irmãos do ghusl para não comentarem. Fica uma coisa interna, escondida. Calado, ninguém comentou nada. Passando, subhanallah, passando 3 semanas depois do falecimento de Ali ibn Hussein, um mês, uma família carenciada vai para a tesouraria dos muçulmanos em Medina Munawwara, de acordo com algumas narrações. Chega lá e diga que, olha, nós somos uma família necessitada, estamos a pedir alguns ranchos, os famosos kits. Então, ele, pronto, a tal pessoa também que fez parte do ghusl, achou aquilo normal, pronto, mas pegou, entregou, ajudou. Passando uma semana, vem outra família, ele entrega. Passando um mês, outra família. Vem na passagem, passando 1 mês a 1 mês e meio, a família que chegou, ele diz, olha, não é por mal, eu não estou a suspeitar, é que eu estou aqui como tesoureiro há muito tempo. Ninguém vinha pedir aqui. Vocês saíram de onde? Ele disse, olha, eu não é por mal, não é que eu não seja merecedor, mas se a gente não aparecia aqui todos esses anos,
todas as noites, vinha um homem disfarçado, camuflado, tapava a cara, ele vinha com produtos para nossa casa. Ele fazia salam assim de longe, salam aleikum, camuflado, para a gente não escutar, pegava, deixava aquilo e fugia. Passou agora 1 mês, 2 meses, que esse homem não está a aparecer. Esse homem não está a aparecer, nós não temos nada para comer. Foi aí quando aquele guardião soube que bisneto do profeta alayhi salam, Ali Zainul Abidin, sustentava 100 famílias diariamente na calada. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Como já lá diz no Corão, alguns quando morrem, todas as criaturas do céu, do mar, da terra choram pela morte deste homem. Um deles foi Ali Zainul Abidin. Quantas famílias? 100 na calada. Olha como eles eram cautelosos. Quando chegava no aspecto de Halaka sirrun indallah, eu volto a questionar para mim mesmo, eu tenho alguma ação para mostrar ao meu Allah? Eles no passado prezaram vêm a seu respeito. Onde é que eu vou começar? Vou parar. Imam Shafi'i rahimahullah, ele dizia: "Waditu anna an-nasa ta'allamu minni hadha al-ilmi wa la yunsabu ilayya shay." Quem me dera se todo mundo pudesse levar o meu conhecimento e lá embaixo pôr o nome dele, não pôr o nome de Imam Shafi'i. Allahu Akbar. Você hoje quer direito do autor por um papelinho que fez com 5 linhas. Não, aqui é Sheikh Fulan Mufti Hazrat Dama Barakatu Maddaziluhu. 5 linhas. Imam Shafi'i dizia o quê? Levam de mim o conhecimento, não atribuam a mim. Subhanallah. Põe teu título lá embaixo. Há um livro que a gente ensina nas madrasas chamado Usul Shashi. Até hoje, passaram 1000 anos ainda é ensinado. Até hoje a gente não sabe o autor do livro. Só olha para isso. Não sabemos quem escreveu. Não sabemos quem escreveu. Allahu Akbar. Olha a sinceridade nas ações deles. Portanto, meus irmãos, se a gente for abrir o Salaf, os antepassados, eles eram muito cautelosos quando chegavam no aspecto da sinceridade. Não é por acaso que Allah subhanahu wa ta'ala, como diz no Corão, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ikhlas. É por isso que ikhlas é uma luta constante. Os ulama explicam, prezados irmãos, Hassan Basri, se a memória não me foge, ele diz: não há nada mais difícil para o ego e o nosso nafs como a sinceridade. Por quê? Porque ele não recebe nada. Ele não recebe nada. Quando a coisa é feita com sinceridade, ele está excluído. Então é mais difícil. Sempre vai tentar contaminar a nossa ação. Então cada um aqui veja. Quando é que eu fiz aquele salat exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala? Algo que nem a minha esposa sabe. Os ulama até aconselham, você quando acorda para tahajjud, não é? Por isso alguns acordam, mashallah, acende, todas as casas acenderam luz, está a gritar, vai subhanallah, não é assim. O profeta alayhi salam vê no hadith, olha Habib, talvez que a gente sejamos superior a Rasulullah, isso é outra coisa. Vê no hadith sallallahu alaihi wasallam, quando ele acordava à noite, minha Aisha está a dormir, eu não quero acordar minha Aisha. Acordava devagar, saía da cama devagar, fazia o seu acto devagar, água devagar, para não incomodar a Aisha radiallahu anha. Para não incomodar a Aisha radiallahu anha. Então seja muito cauteloso. Halaka sirrun indallah. E wallahi, são essas ações, meus queridos, que a gente fez somente para o agrado de Allah, que vão resgatar quando a gente mais precisar da ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Há várias passagens famosas, vocês sabem, aqueles 3 irmãos, aqueles amigos, quando viajavam, passagem famosa a gente escuta sempre, a vida vai nos pregar com cada uma diariamente, e cada um será testado. Se Allah nos proteja, mas se uma calamidade bater a nossa porta agora, cada um fala: "Ya Allah,
Quando há um problema na família, uma calamidade, todos têm aquelas notas guardadas para os dias negros. Todos têm. Aquela conta que não posso mexer, Maulana. Aquela conta é para os dias... Mesma coisa, temos que ter as ações para os dias negros. Temos que ter as ações quando a vida estiver a apertar. Tenho esta ação que eu posso falar com Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah, esta ação foi exclusivamente para si. Aqueles 3 amigos estavam a viajar. Imam Bukhari e vários hadiths narram esse hadith. Vocês já escutaram várias vezes em forma de muraja'a e recapitulação. Tiveram que pernoitar. Naquela altura não havia guest houses, não havia hotéis. Vamos entrar aonde? Entraram na caverna embaixo da montanha. Quando lá estão a entrar, o que acontece? Cai uma rocha e fecha a saída. Queremos sair. Naquela altura não havia celular, muito menos WhatsApp, nem como escrever a carta. Olharam, somos 3 aqui. Senhores, aqui não temos saída. Aqui não há connection. Não há way. Nós moçambicanos temos way para tudo, né? Não tem um way aí. O way aqui, cada um falar a sua ação com Allah. Eu sempre que leio os hadiths, eu penso de Allah. Eu se vejo neste caso, que ação vou aproveitar para bem do meu Allah? Meu salat mal feito, meu tilawat mal feito, alguma coisa que a gente faz ainda queremos mostrar aos outros. Não viram aqueles 12 irmãos? Talvez vocês estão muito sérios, vamos rir um pouco, não ficam muito tristes. Vocês estão sérios, jejum, né? É fome isso. Muitos no Ramadã pensam, quando eu ficar... É fome. Ramadã tem que sorrir. Sorrir é sunnah. Nós não temos hábito de sorrir, wallahi. Salam já não temos hábito de fazer. Cada um vê, deixa você parquear o teu carro, até entrou aqui no masjid. Quantos salam você fez? Hadith que é que ensina? Cumprimenta quem você conhece, quem você não conheça. Hoje até quando alguém te cumprimenta, há de me pedir alguma coisa depois do salat. Certeza. E fez salam com tajwid assim, é melhor eu bazar. É sunnah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Como está, bai? Ei, que isso, bai? Eu não conheço isso. Quer me pedir alguma coisa? É melhor eu ficar fazendo salam lá atrás. Bai, ele está a fazer salam. Temos medo de cumprimentar ou de responder, porque alguém vai pedir subhanallah. Não há cultura do salam. Havia aqueles 12 irmãos que estavam sentados aí. Não aqui no Babu Salam, exemplo. Estavam a conversar. Um irmão estava a fazer salat. Allahu Akbar. Então eles cutucaram um contra. Vê lá o salat dele, sim senhora, o salat brilhante, pá. Vê lá o rucum dele. Também estou de jejum hoje, hein? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mashallah. O que é que falou? Não é só meu salat, eu também estou de jejum. Eu também estou de jejum. Subhanallah. Cadê a nossa intenção? Portanto, esses 3 irmãos estavam lá. Qual vai ser a nossa sahaba? Hadith muito famoso, passagem famosa. Um deles, qual é o dua que faz? Ele diz: Allah, eu tenho meus pais. Olha a ação. E há um pormenor que os ulama explicam. Intenção na ação não é só para o salah. Entendam isto. Não é só antes de fazer o salah, o zakat, o sadaqah. Você, subhanallah, está a pôr o prato para a tua esposa. É sadaqah, faz a intenção correta. Você está a dar algo ao seu pai, faz a intenção. Toda boa ação você tem que fazer a intenção para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah, eu tenho meus pais, já de idade avançada. Eu tinha aquele hábito, eu era um jovem, trabalhava, muitos que vivem com os pais, mashallah, estão de parabéns. Então o que eu fazia? Eu ia trabalhar, eu cortava lenha, vendia, comprava leite, chegava em casa, as primeiras pessoas que eu dava eram papai e mamãe, era meu hábito. Depois que eu dava a minha esposa e meus filhos. Ok. Já agora o que é que a gente deriva deste hadith? A mesada primeiro vai para... Você quando recebe, tira primeiro para quem? Papai, mãe ou para a wife? Babu Salam tirou para quem? Para baby lá fora. Alguns nem eles tiram, mandam para a amante primeiro. Piorou. Primeiro mandava para... Ele chegava, tirava o leite, dava pai e mãe, bebiam, depois dava a família. Mashallah, grande hábito, grande ação. Certo dia, encurtando a passagem, quando ele chega,
Papai e mamãe estavam a dormir, os pais estavam a dormir. Ele agora, ya Allah, eu durante anos, eu nunca dei meus filhos nem minha esposa. Vou quebrar? Hoje como é que eu faço? Vê no hadith, as crianças estavam a berrar no pé. Pai, estamos com fome, papai, queremos leite. Ele olhava para os filhos, olhava para os pais. Falava, ya Allah, infelizmente eu não vou conseguir dar aos meus filhos. Ficou com aquele copo no quarto dos pais. Os pais, quando acordaram, viram o filho de pé, beberam aquele leite. Ela agora vira atenção para lá. Ela, se aquela ação fiz para agradar a si, olha, ikhlas, de novo, fiz para agradar a si, Allah. Aqui é um ponto importante, muito importante, que eu vou frisar agora. Às vezes a gente faz aquela ação porque teu tio veio de Lisboa, está em casa, você quer mostrar ao teu tio que você é um muito bom filho. Você não está fazendo para agradar a Allah. Vamos dizer, sim, ele teve sorte, tem bons filhos, meu irmão. Você alcançou, elogio já foi feito. Temos que ter cuidado. Ikhlas, sinceridade, é algo muito, muito sensível. Ele diz, Allah fez por ti. É obedecer aos meus pais, agradar os meus pais por ti, meu Allah. E Allah, se eu fui nesta causa, você aceitou essa minha ação. Olha, resgatar quando você mais precisa. Essa boa ação dele está a resgatar a ele quando ele mais precisou de ajuda. Aquela rocha virou um pouco, mas não dava para eles saírem. A ação foi aceita por Allah subhanahu wa ta'ala. O próximo, qual é a sua ação? Diz Allah, passagem famosa, eu tinha uma minha prima, e vem no hadith, kuntu uhibbuha kashad hubb ar-rijali an-nisa. Eu estava loucamente apaixonado por ela. Tentei paquerar a ela várias vezes. Eu recebia um não. Dois, né? Estava na cabeça. Eu não vou dizer que você recebeu muitos não. Tá vendo? Cuidado quando você vai na cabeça de qualquer maneira. Está vendo agora? Não é o seu caso. Não. Você mandava mensagem para ela, nada. Você tentava, nada. Mashallah. Até que certo dia, eu estou a ver o colo dela. Está a ver aquela moça que você é amada, você é apaixonado por ela. Ela não quer fazer ninguém contigo nem nada. Nem passa cartão para ti. Você está desesperado, mas você está em love. Passando meses, não estou a acreditar. Ela está ligando para mim. Allahu Akbar, ontem do ano Tahajjud foi aceito. Seria bom se fosse isso. Ela, primo, fala primo, o que foi? Então o que ela diz? Eu preciso de um valor, porque eu estou a passar uma necessidade. Bati todas as portas. Ele diz, não há problema, só isso, se fosse um de nós. Hoje. Brada, hoje não vai falhar. Qual é o hotel aqui na Baixa? 2001, qual outro que tem aqui perto, próximo? A Blusca, estão a fazer já. Cada um está a fazer o seu, alhamdulillah. Não, neste caso não leva para o hotel aqui próximo. Há de levar um lá em Marrakech, que ninguém lhe conhece. Aqui todo mundo conhece a ti. Ele diz, não tem problema, há uma condição. Nós temos que passar uma noite juntos. Olha isso, é fácil aqui falar. Na prática, poucos que passam no texto da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Programa marcado, tudo feito. Eu estava com ela não tinha como. Vem no hadith, palavras claras do hadith que a gente tem que expor com todo o respeito para os meus pais aqui sentados. Ele diz, quando eu sentei em frente dela, em frente das pernas dela, eu estava apto para cometer o ato do zina. Quando ela começou a deitar lágrimas, ela disse, Ya Abdallah, ittaqillaha, wa la tafud bil khatama ila bihaqqihi. Primo, tema Allah, não quebra o selo a não ser com a permissão de Allah. E Allah, as palavras dela foram tão severas para mim, mas tão severas. Larguei ela, larguei o dinheiro, fica com o dinheiro. Ela, se eu fiz aquilo por ti, meu Allah, e Allah, eu quero resgate, Allah, faça-me sair dessa montanha. A ação foi aceita, aquilo afastou um pouco. Ikhlas, e o último a gente sabe que é do comerciante, o tempo já não me permite. Portanto, meus irmãos, cada um vê a ação que você fez. Essa ação é digna de aceitação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala ou não?
Allah Ta'ala quando fala no Sagrado Coran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون. São aqueles que praticam, fizeram salah, fizeram i'tikaf, fizeram khatams de Coran, deram zakah, tudo isto, mas estão com medo. Aisha pergunta, Ya Rasulallah, medo do quê? Esses que estão com medo são aqueles que roubam, que não fazem salah, que não jejuam, eles estão com medo. Habib disse que não, Aisha radiallahu anha, não é o tafsir desta aya. Qual é o tafsir desta aya? São aqueles que 25, 30 dias não falharam salah, não falharam a leitura do Coran, mashallah, ajudaram muitas pessoas, mas estão com medo de não ter sido aceite por eles. Malik bin Dinar, eu termino com esse incidente. Malik bin Dinar, não há almoço hoje também, né? Malik bin Dinar, já ouviram Malik bin Dinar? E amigos de Allah normalmente não se mostram. Atenção a esse pormenor. Vocês conhecem aquele homem interpretador dos sonhos? Como se chamava? Ibn Sirin. Ibn Sirin vem a seu respeito que durante o dia ele ficava a rir com todo mundo. Era um brincalhão da primeira. Vocês, esse aí, tic-cheba, esse brinca com todo mundo. Não é? Mas quando chegava a noite, cortava aqueles risos com amor e lágrimas perante Allah. São aqueles que é dito Dhahaqul Layli Bassamun Nahar Dhahaq. São aqueles que durante o dia ficam a rir e a noite é com Allah subhanahu wa ta'ala. Eu e você somos contrários. Em frente de todos, em frente de todo mundo, mashallah, subhanallah. Quando está em casa, jampa, celular, WhatsApp, quer laça. Cada um checa a sua intenção, brada. Abdullah ibn Mubarak foi perguntado acerca do grande tabi'i chamado Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, o que você diz dele? Ele escutou hadith de quem? Qual é a sua opinião acerca de Ibrahim bin Adham? Quem está sendo perguntado? Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak diz que, olha, ele é um grande homem. Ele tem segredos. Agora olha uma parte que ele explica acerca de Ibrahim bin Adham. Um segredo dele qual é? Só Allah é que sabe. Ele nunca mostra muito tasbihat. Nunca mostra muito recitação do Coran. Quando ele está a comer num ajuntamento, ele é o último a levantar da mesa para ser dito que ele come muito e as pessoas pensarem que esse não é amigo de Allah. Hoje nós, astaghfirullah, tem que dividir em 3 partes. Vai, come lá, está com fome, vai. Takaluf. Sabe o que é takaluf? Sabe o que é takaluf? Cerimônia. Está com fome, mas ele se comer um pouco, diz, ai, esse vai pança, brada. Mas puseram comida para o quê? Come, não há problema nenhum. Comer pouco, comer muito, não mostra que você tem um grau perante Allah. Ele era o último e as pessoas chamavam dele porque ele não comia e comia muito. Mas fazia aquilo, olha, para quê? Para ele não suspeitar a ele que ele é amigo de Allah. Portanto, a passagem que eu vou contar agora e termino como eu disse, tem a ver com isso. Amigos de Allah subhanahu wa ta'ala não mostram. Camuflados. E muitos que aqui a gente pensa que esse é um Zé Ninguém. É um bicharo. Se ele levantar a mão, o céu vai tremer. Malik bin Dinar, ele diz que eu entrei no masjid de Damasco, uma narração. Entrei lá e o masjid estava pack. Era Babu Salam, pequeno isto. Estava lotado o masjid. Pessoas estavam a fazer o quê? Allahumma aghithna, e Allah não há chuva. Iam fazendo pedido de chuva. Zuhr, não choveu. Asr, não choveu. Vê uma narração, segundo dia, não choveu. Terceiro dia, não choveu. Malik bin Dinar, eu estava a observar aquilo tudo. À noite, passando 2, 3 dias, chegou um homem, pele escura, pele negra, chegou lá, tapado com um véu, fez 2 rakats, ninguém estava já no masjid, eu estava escondido lá. Quando acabou, virou para a direita, virou para a esquerda, ninguém estava a ver, ok. Ya Allah, o teu povo, Ya Allah, uma do teu Nabi está a reclamar de sede, Ya Allah, de água, Ya Allah. Ya Allah, eu te imploro, pela minha amizade que tenho contigo, Ya Allah, faça cair água. Ele foi embora. Não passaram 5 minutos, trovoadas e começou a chover. Trovoadas e começou a chover. Malik bin disse que não, eu tenho que saber quem é este homem. Comecei a seguir a ele. Ele saiu. Eu fui para ver onde é que ele mora.
Ele entrou numa loja que estava lá escrito venda de escravos. Ficou lá, eu gravei o local também. Dia seguinte, quando eu acordo, vou para aquela loja, bato a porta, abro, o dono, sim, aqui a gente vende escravos, eu queria comprar um escravo. Se não também temos muitos escravos, escolhe. Eu quero um. Ele estava a ver aquela qualidade daquele homem. Viu, disse, eu quero aquele. Então o dono disse, não, aquele, não vale a pena comprar aquele. Aquele não vale para nada, não tem forças, não é para amanhã você ficar decepcionado. Você quer comprar, prejuízo seu, mas eu não te aconselho, tem outros, não, eu quero aquele. Então, também pagou, levou. Quando estava a andar com ele, aquele escravo disse, mas boss, o que você viu em mim? Eu não tenho forças, não tenho inteligência. Disse, não, você tem uma qualidade. Não é você que entrou ontem à noite no masjid, sim, foi você. Você que fez o dua, e após o seu dua, Allah mandou a chuva. Aquele homem olhou para o chão, diz, Ya Allah, Ya sahib as-sirr, inna as-sirra qad inkashafa, fala astati'u al-hayata ba'dahu. O conhecedor do oculto, o conhecedor dos meus segredos de Allah, o meu segredo foi desvendado, não irei conseguir viver mais assim. Naquele instante ele morre, lá tira a alma dele. Hal laka sirrun inda Allah. Cada um faz essa questão, a terminar o Ramadã, chora perante Allah, ela colhe a ação que eu fiz para si, que não há contaminação. Hoje nós temos problemas de fama, temos problema, minha palavra que tem que ser a primeira, eu tenho que estar lá. O que Muhammad al-Islam falou, ma dhi'bani ja'i'ani ursila ala ghanamin bi afsada lahuma min hirsi al-mali ala al-mali wa sharafi li-dini, ou kama qal. 2 lobos famintos que foram soltos numa manada não vão causar tantos estragos naquilo como 2 coisas acabam com o nosso imã: amor pela riqueza e amor pelo reconhecimento e fama. Subhanallah, eu não gosto de falar, mas a gente aproveita ocasiões. Eu conheço masjids na periferia de Maputo, na periferia do nosso belo Maputo e Moçambique, que já falaram para a minha própria pessoa, que Molana sabe, tal fulano nos ajudava, só porque nós no masjid optamos em não fazer dua depois do salat, ele diz, eu não ajudo mais, vão queixar onde quiserem. Subhanallah, onde é que a gente está? Para quem você dava? Você dava para você ser o boss? Será que Allah não está vendo isso? Uma pequena ação que você dá, uma tâmara, uma caixa de tâmara, um quilo de farinha de badia, com amor, com sinceridade, wallahi, vale mais do que encher os masjids. Portanto, é com muita dor que a gente fala isso. Vamos fazer um check-up das nossas ações, limpar e fazer somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr Siddiq, eu termino hoje no almoço, inshallah, vamos desculpar, Mufti sabe, mais 5, 10 minutos vou já terminar. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Abu Bakr Siddiq tinha um primo chamado de Mistah. Mistah, quando veio para Medina, todo mundo não era pobre. Não era pobre. Você vê, tem familiares que vieram da Índia, veio de Nampula. Você o que faz? Abriste uma banca para ele, deixa a tua loja a ele. Ele rebentou. Mashallah. Acontece? Quando Aisha foi acusada, Aisha radiallahu anha, sabem? Foi acusada de adultério. Quando na'udhu billah, Allah Ta'ala pôs inocentou Aisha. Resumindo a passagem, normalmente quando há uma acusação na praça, alguns também, coitados, boas pessoas falam, sem querer, ouviste aquilo que aconteceu no Babu Salam? Aquilo é muito triste. Fala. Um deles, coitado, foi o Mistah. O primo de Abu Bakr também boatou a quem? Sobre Aisha. E esse Mistah, Abu Bakr chelava ele. Fazia o quê? Chelava. Todos os meses, Abu Bakr dava um X. Vamos lá parar aí. Imagina lá, eu dei exemplo dos masjids, que você dava para alguma coisa, você parou de dar, seja o que for, mashallah. Aqui não é isso. Aquele teu primo, que você está a ajudar a ele não tem nada, ou está a acusar a tua filha de zina. Abu Bakr, quando Mistah foi ter com Abu Bakr, vim receber aquele X. You dreaming, estás maluco, não tens mais nenhuma 500. Agora, Allah é justo. Allah diz, não, as coisas não são, Abu Bakr. Ele errou em acusar a Aisha uma coisa separada. Mas você fazia para quê, Abu Bakr?
Fazia para quê, Abu Bakr? Coran foi revelado. Nós estamos a falar de uma pequena coisa, acusação à própria filha. E hoje nós, por alguns nossos caprichos, porque não vou com a ideologia dele, portanto eu não quero fazer aquilo. Para quem você dava? Coran, ولا يأتل أولي القربى. الله تعالى diz no Coran: ولا يأبى أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. Palavras duras que ela diz, que os abastados entre vós, que nada os impeça de ajudar os pobres, os necessitados. Pois Allah Ta'ala diz: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Ignora e perdoa. Alá tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Não quer que Allah vos perdoe? Abu Bakr perdoa ele. Se ela acusou a Aisha, mas aquela tua boa ação, Siddiq, não é qualidade de Siddiq. Abu Bakr disse a Allah: claro, é para mim esta aia. Chamou Mistah, eu estou-te a perdoar. E a partir de hoje não vai ser uma mesada, eu vou duplicar a mesada para ti, por Allah. Que Allah nos conceda tawfiq, inshallah, que as nossas ações sejam sempre e sempre exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.